Entendendo Provérbios 7 na nossa leitura bíblica comentada, é o tema de hoje do nosso programa. Entendes tu o que lês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que lês? Um programa onde eu leio o texto, eu explico o texto e nós tiramos as lições do texto. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. No programa Entendes tu o que lês, nós estamos aí com a leitura comentada do livro de Provérbios no mês de maio de 2024. Já gravamos a introdução e temos aí dos capítulos 1 ao capítulo 6 e hoje vamos gravar o capítulo de número 7. Então, você vai acompanhar essa leitura comentada. Não é uma leitura onde nós vamos fazer um aprofundamento. Se esse é o seu intuito, aqui a palavra de Deus é ensinada de forma simples para que as pessoas possam compreender. E qual é o propósito disso? Prática. Eu quero praticar. Eu quero colocar em prática na minha vida e eu espero que você também queira colocar em prática na sua vida. Talvez você às vezes diga: eu não coloco em prática porque eu não compreendo, eu não coloco em prática porque eu não entendo. Então você está tendo a oportunidade de aprender aqui, de entender a palavra do Senhor e que ela se transforme em prática, que você coloque o propósito no seu coração de praticar a palavra do Senhor. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão nos meus pecados, erros, faltas e falhas. Estou aqui para realizar mais um programa, Senhor, nessa leitura bíblica comentada do livro de Provérbios. Senhor, estamos aí nessa caminhada, nessa jornada. Hoje vamos falar sobre o capítulo de número 7. Que o Senhor me ajude, que o Senhor ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Mas que essa palavra venha fazer efeito primeiramente na minha vida, Senhor. Transforme a minha vida. Que o Teu Espírito Santo me dê a compreensão, o entendimento, para que eu saiba, Senhor querido, sobre a necessidade, Senhor, de guardar essa palavra no meu coração, no sentido de colocar em prática. Mas que isso também seja transformado, que isso também seja, Senhor querido, desejo do Teu povo que está assistindo, que eles possam colocar em prática, que eles possam vivenciar a Tua palavra, porque a Tua palavra é vida e o Senhor é aquele que está nos direcionando. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos da Tua ajuda. Sem a Tua ajuda a gente não consegue. Nós precisamos que a Tua graça se manifeste, porque nós sabemos que a graça é o Teu favor. E dentro desse favor existe a força que nos capacita. O Senhor nos capacita, Senhor, a conseguir vencer, ir em frente. Então nos ajuda, Senhor. Toma esse programa, que seja um programa edificante mais uma vez, e que toda distração, todo impedimento, Senhor, seja repreendido em nome de Jesus. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então, você tem aí a questão da divulgação do canal. Como é que você pode divulgar esse canal? Através até mesmo de compartilhar esse vídeo. Tem um linkzinho aqui embaixo sobre compartilhar. Você compartilha, manda para o seu status do WhatsApp, manda para alguém que você queira, manda para o seu stories do Instagram, para suas redes sociais, o Facebook e outras redes sociais, e com certeza vidas vão ser alcançadas. Mas também não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, também comentar do que você achou desse vídeo, dos ensinamentos, tá? De que lugar do Brasil ou fora do Brasil você está assistindo. Tudo isso é muito importante. Você pode divulgar o canal também para a sua família, para os irmãos em Cristo da sua igreja. Enfim, fale do amor do Senhor Jesus. Às vezes você tem aqui uma possibilidade de ser um colaborador do canal, um colaborador dentro da obra de Deus, para que o Senhor possa ser conhecido ou possa pessoas aprenderem a palavra do Senhor. Nós vamos estar aqui dando prosseguimento. Se você quiser também ter acesso ao PDF com o que eu vou colocando na tela, por escrito, é claro, ali são telas, né, imagens, mas eu tô falando por escrito, você pode descer aqui no comentário, tá? Afixado, que eu vou colocar, ou também na descrição do vídeo, até na parte de baixo, vai ter um link. Você vai clicar nele, vai ser levado para o meu site, e lá no meu site, você desce a página até embaixo e vai ter um botãozinho lá, tá?
PDF do artigo. Então, aquele artigo que está no meu site vai ser transformado num PDF para você baixar para o seu computador, para o seu celular, e depois se quiser imprimir. Provavelmente a primeira folha vai sair em branco, porque seria onde estaria a imagem do artigo, então ela não sai, mas não se preocupe não, você não está perdendo nada. Fique em paz em nome de Jesus. Também quero falar da Bíblia que eu coloco aqui. Talvez você esteja chegando pela primeira vez, não conheça, você vai ver, mas você que já está aqui, às vezes você fala, eu queria essa Bíblia para botar no meu computador, no meu notebook. Só serve para computador e notebook, tá? É só você descer na descrição do vídeo, tem lá, Bíblia para computador. Clica, vai ser levado para um vídeo, assista o vídeo e vai ser falado para baixar. Na hora de baixar, vai na descrição do vídeo e vai estar lá a Bíblia. Agora, se você baixar diretamente sem assistir o vídeo, você não vai saber como fazer. Também tem ela para celular, também é só descer na descrição aqui desse vídeo, procurar, que você também tem todo o passo a passo num vídeo que você vai assistir quando clicar no link e vai poder instalar para você ter a Bíblia em várias versões e comparar. Isso vai ajudar muito você, tá bom? Então, sempre que eu vou começar, eu gosto de fazer uma recapitulação. Capítulo 6 de Provérbios. Nós falamos sobre ele no vídeo passado, tá? Tá tudo aí na playlist que eu vou colocar no final aqui para você pode assistir. Falamos aí do versículo 1 ao versículo 5, o perigo das garantias financeiras, ser fiador. Eu falei de algumas perguntas que você tem que se fazer e algumas coisas que você precisa avaliar antes de tomar a decisão de ser fiador ou emprestar o seu nome para quem quer que seja comprar no seu nome, ou seja, no seu crédito, tá? Falamos aí dos versículos 6 a 11 sobre a lição da formiga, falando do preguiçoso. Inclusive, nós temos que ter muito cuidado, porque a preguiça não atinge só a questão do trabalho, atinge até a nossa vida espiritual, tá? Nós podemos ter preguiça para fazer as coisas de Deus, para orar, então nós precisamos muito reagir a isso. Versículo 12 a 15, a descrição do homem malicioso. Versículos 16 a 19, coisas que Deus aborrece e abomina. Versículos 20 a 23 é a importância da instrução e disciplina. Veja que antes de falar sobre a mulher adúltera, ele fala sobre a importância da instrução e disciplina. Por quê? Porque isso está ligado. Uma pessoa que se atém à instrução e à disciplina, ele não vai ter nenhum relacionamento com uma mulher adúltera ou não vai ter nenhum relacionamento de imoralidade. Ou ela não vai ter, ou ele também não vai ter nenhum relacionamento de imoralidade. Então, antes vem a instrução para proteger a pessoa de uma situação como essa. Hoje, no capítulo de número 7, ele vai ser dedicado inteiramente à questão também da imoralidade. Então, vemos que é um tema muito, muito importante, porque senão não gastaria tanto texto dentro de Provérbios logo no início, tá? Então, a imoralidade é algo que Deus abomina. E talvez você diga assim, mas pastor, por que Deus abomina a imoralidade dessa maneira, dessa forma? Você vai entender, você vai compreender por que Deus abomina a imoralidade dessa forma. E eu quero até mostrar para você, eu quero colocar logo um texto aqui antes de mostrarmos aí sobre o que iremos falar, porque eu acho importante mostrar esse texto. Eu vou colocar primeiramente aqui o resumo e vou botar o texto logo depois. Vamos lá, capítulo 7. Do 1 ao 3, a importância de guardar os mandamentos, do 4 ao 5, a sabedoria como proteção e guia. Todos esses dois trechos aí vão estar preparando para poder não seguir o que vem depois. Então, se a pessoa cumpre do versículo 1 ao versículo 5, ele não cai na armadilha do 6 ao 27. 6 a 9, o jovem e a abordagem da mulher adúltera. 10 a 20, a estratégia da sedutora. 21 a 23, o resultado trágico de atender o convite dela. 24 a 27, fuge enquanto é tempo, senão será um desastre. Certo? Então, nós vamos estar falando aqui do 1 ao 3, começando a importância de guardar os mandamentos. Então vamos lá, a importância de guardar os mandamentos. Só que antes de colocar o texto de Provérbios 1 a 3, eu quero mostrar para vocês o porquê que o livro de Provérbios fala tanto contra a imoralidade, e eu vou mostrar para vocês no Novo Testamento sobre essa questão de uma forma aqui que vocês vão entender. 1 Coríntios, capítulo de número 6, a partir do versículo 15. Marque aí na sua Bíblia. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Quando eu aceitei Jesus, a minha vida passou a ser dele. Eu era antes dominado pelos meus desejos, que tem a ver com a natureza pecaminosa.
inclinado para tudo aquilo que é contrário a Deus. Mas em Cristo eu passei a ser dele. Eu não recebi Jesus só como Salvador, eu recebi como Senhor. É ele que controla a minha vida. Então eu pertenço a ele. Cristo morreu na cruz do Calvário para me dar salvação. E é interessante que a compra, Jesus me comprou como se fosse um escravo na feira. O sangue de Jesus foi o meio de pagamento, de me libertar da escravidão do pecado. Muito bem, agora eu pertenço a ele, eu sou servo de Cristo. No original, é um escravo voluntário. É alguém que não tem mais vontade. Tanto é que Paulo fala em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, Paulo sabia que a vida dele não era mais dele, era do Senhor. Então aqui está bem claro, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Corinto era uma cidade de muita prostituição, de muita orgia. Havia sacerdotisas cultuais que, para poder, em forma de oferecer culto aos deuses deles lá, elas praticavam ato sexual. À noite elas desciam para as ruas para poder se oferecer para os marinheiros, para as pessoas que estavam lá, os homens que estavam transitando pela cidade. E aí Paulo diz, não sabeis, porque Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto. O povo agora estava em Cristo, eles não podiam mais ter as mesmas práticas. Olha o que Paulo diz, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Olha o que ele diz, tomarei, pois, os membros de Cristo. Vós sois os membros. E os falo-eis membros de uma meretriz? Ou seja, não por certo. Aí olha o que ele diz. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz um corpo com ela? O ato sexual, ele também está ali num significado de um só corpo. Como é que vai pegar o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, e vai se unir à imoralidade? Há um ato de imoralidade. E que moralidade é essa? Não é só a imoralidade que a pessoa paga, mas a imoralidade é o sexo fora do casamento. Seja fornicação, seja adultério, seja o que for, sexo fora do casamento, vida sexual fora do casamento. Paulo está dizendo, não pode fazer isso. Agora, quando fala de meretriz, a ideia ali, sacerdotisas cultuais, prostitutas, mas muitas vezes não envolvia só a questão do dinheiro, envolvia a questão do prazer, envolvia a questão do culto, forma de adoração aos deuses pagãos. Então, prostituição não é só vender o corpo, é todo o ato sexual fora do casamento. Isso é prostituição. Entenda! Então, Paulo está dizendo, ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois, uma só carne. E ele está baseado em Gênesis 2:24. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher e serão ambos uma carne. Ou seja, o homem que se une a uma mulher que não é a mulher dele, não é um casamento, mas eles estão se unindo sexualmente. E ali está configurando uma só carne no momento da relação sexual. Só que é uma relação sexual ilícita. O sexo foi criado por Deus, mas não foi feito para ser realizado fora do casamento. Aí ele continua. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Aí ele continua. Fugir da prostituição. É o alerta que vai ser dado agora pra gente em Provérbios. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Olha o que ele diz. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Alguém diz, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Não faz não, você é cristão, você é cristã, você não pode fazer o que você quiser. O corpo não é seu. A vida não é mais sua, você entregou a Jesus, agora é dele. Nós precisamos viver de acordo com o que ele estabeleceu. Certo? Aí versículo 20, porque fostes comprados por um bom preço. Bom preço é o sangue de Jesus. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Todo o nosso ser pertence a Deus. Então vamos entender com esse texto aqui por que Provérbios ocupa lugar para falar tanto de moralidade. Tanto de moralidade. Então vamos lá começar. Filho meu, mais uma vez uma exortação de um mestre para um filho, para o aluno, de um pai para um filho, do Deus Pai para nós como filhos. Filho meu,
guarda as minhas palavras. Já aprendemos que guardar a palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O esconder aqui é ouvir, memorizar e praticar. E esconde dentro de ti os meus mandamentos. Então você vê que aqui há um paralelo. Veja bem, ó, guarda. Você selecionar, você vai aprendendo sobre isso. Esconde. É a mesma coisa, só que de uma outra maneira. Palavras. Tá aqui. Mandamentos. Tá aqui. É a mesma coisa. Palavras e mandamentos. Então tá ligado uma coisa na outra. Ele tá falando a mesma coisa, só que de forma diferente. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. É importante. Entendemos que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, mas é um livro, carece de interpretação. Talvez você diga, pastor, mas eu tenho dificuldade dessa parte de interpretação. Então, para te ajudar, você pode adquirir o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia meu. Eu mostro as etapas do estudo bíblico, os passos que você precisa seguir. É um método. Eu mostro os métodos de estudo bíblico. Método biográfico, que é um personagem. Método temático, que é um tema. Método doutrinário, que é você estudar uma doutrina. Método analítico, que é você analisar o texto de forma minuciosa, que vai gastar muito mais tempo. Eu estou fazendo uma leitura bíblica comentada, eu estou tendo um certo detalhamento, mas eu não estou indo tão profundamente. Mas aí ele está colocando, o curso vai mostrar isso para você. E não é só mostrar, não é dizer, não é só descrever o que é o método doutrinário, o que é o método temático, o que é o método analítico. Eu vou fazer junto com vocês. Eu faço com vocês o exercício. Eu mostro para vocês contexto, como é feito. Então vale a pena. Você abre mão de 2 lanches ou uma pizza. Brincando, é uma brincadeira, mas é verdade. O valor de uma pizza família, por exemplo, e você já compra um curso desse. Um valor acessível, um investimento acessível. Então invista. Invista. O link está na descrição para você. Invista porque é importante eu falar isso. Certo? Então vamos voltar aqui. Aí você vê que ele falou guarda aqui, ó. Ele de novo, ó, guarda, novamente, olha a importância. Ele está preparando o cenário para falar do porquê que ele precisa guardar. O que é sabedoria, pastor? O livro trata da sabedoria para os inexperientes e também para os jovens, que também são inexperientes. Sabedoria é viver a vida, ou ver o mundo na ótica de Deus. É tomar decisões, é ter discernimento do que é certo e do que é errado. E como é que eu sei o que é certo e o que é errado? Através da palavra. Se eu não estudar a palavra, eu nunca vou discernir o que é certo e o que é errado. Eu vou relativizar. Eu vou dizer que é certo o que é errado e vou dizer que é errado o que é certo. Por quê? Porque a minha mente, ela não tem condição de definir o que é certo e o que é errado por causa da natureza pecaminosa. Tem horas que eu vou acabar inclinando para aquilo que vai me satisfazer. Aquilo que vai me favorecer. Antes de eu gravar esse vídeo aqui, eu estava conversando com a minha esposa. Esse vídeo está sendo gravado no dia 6 de maio de 2024 para ir ao ar no dia 7 de maio de 2024. Muito bem, que é o capítulo 7, dia 7. Capítulo 8, dia 8. Capítulo 4, dia 4. E eu estava falando com ela que existe uma questão muito interessante. Em relação às coisas do mundo, as pessoas, elas afrouxam determinadas coisas quando aquilo favorece a ela. Mas os princípios do reino de Deus não são afrouxados, não podem ser mudados. Eles continuam o mesmo. O que é pecado, o que é errado, o que é certo. Então nós não podemos trazer o comportamento do mundo para dentro, para o meio do povo de Deus. Como povo de Deus, para dentro do reino de Deus, porque isso não funciona. É errado. Então ele continua dizendo, guarda os meus mandamentos. Mais uma vez, guardar, e fala de quê? Mandamentos. E vive. Então mostra o seguinte, os mandamentos trazem vida. Guardar os mandamentos trazem vida. E a minha lei, mais uma vez, lei, comparado com mandamento, lei tá aqui, ó. Lei e mandamento.
como a menina dos teus olhos. Todos nós sabemos que a menina dos nossos olhos é um lugar frágil, que exige cuidado, que exige proteção. Então ele está dizendo, guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos. Então, ou seja, guarda os meus mandamentos e vive. Conduta. Vive. Guarda os meus mandamentos e vive. É a minha lei como a menina dos teus olhos. Proteja. Guardar aqui é pratique. Guarda os meus mandamentos e vive. Só tem vida para quem guarda os mandamentos. Porque a vida não está só relacionada a essa terra, vida física. Estamos falando de vida eterna, ainda que a ideia do escritor aqui não seja ainda a questão de vida eterna. Mas ele sabia que Deus havia prometido, se vocês me obedecerem, eu dou vida. Se vocês me desobedecerem, vai vir morte, vai vir juízo, vai vir sentença. Aí versículo 3, atas aos teus dedos. Para quê? Para lembrar. Escreve-as na tábua do teu coração. É uma linguagem poética. Mas está associada, continua associada a guardar. Escreve-a na tábua do teu coração. Associada ainda a guardar. Atas aos teus dedos. Tudo tem a ver com guardar. Guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. Pratica os mandamentos. Não adianta. Guarde isso aqui. Não adianta. Permita-me dizer uma coisa. Não adianta lermos a Bíblia por ler, no automático. Só para dizer eu li. Ou para nos sentirmos bem conosco mesmo. Eu li. Eu estou cumprindo. Não é isso. Não é ler por ler. É ler para guardar. É ler para praticar. É ler para viver. É ler para as pessoas olharem para você e ver as transformações que Deus está realizando por meio da sua palavra. Então nós lemos com a intenção de aprender para poder praticar. Quem foi chamado para ensinar, para pregar, isso vai ser apenas uma coisa que vai vir depois. Mas eu não estudo para poder ensinar, eu não estudo para poder pregar primeiro. Eu preciso estudar para poder viver. Se eu não entender isso, a minha vida vai ser sempre, eu vou sempre me sentir muito vazio. Porque eu nunca vou desejar as escrituras do jeito que o Senhor quer que eu deseje. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Eu apenas vou poder ler e estudar para cumprir, para realizar um trabalho para Deus. Mas aquilo nunca vai fazer parte de mim. Então vamos entender isso, irmãos. Eu sei que o cenário aqui está dizendo guarda a lei, porque depois vai vir, ele vai dizer por quê. Mas isso aqui é para a vida cristã como um todo. Guarda, guarda, guarda e guarda. Vamos ver o resumo aqui? Vamos ver o resumo do que ele está falando aqui? Versículos de 1 a 3, a importância de guardar os mandamentos. É isso que eu falei que você pode baixar depois lá no site. Esses escritos aí, certo? Link está na descrição, no comentário afixado. Esses versículos ressaltam a importância de guardar os mandamentos, sugerindo que a obediência aos preceitos divinos é crucial para uma vida justa e virtuosa. Sem guardar os mandamentos, você não vai viver uma vida justa. Porque você vai fazer o que você acha, o que você pensa ou o que alguém disse. Destaca a necessidade de internalizar os mandamentos dentro, mantê-los no coração, mente, centro da vontade, o que implica em uma adesão pessoal e sincera aos princípios éticos e morais. Pastor, mas por que eu tenho que me comportar desse jeito? Porque você agora é filho de Cristo, você é filho de Deus. Você agora precisa ser santo, como é santo aquele que te chamou. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Eu preciso ser santo como aquele que me chamou. Eu preciso. Quando eu digo que eu preciso, olha isso aqui. Destaca a necessidade de internalizar os mandamentos, mantê-los no coração, o que implica uma adesão pessoal. É uma coisa para minha vida. A gente às vezes lê a Bíblia
ou preparo uma mensagem pensando nos outros, uma aula de escola dominical pensando nos outros. Primeiro para a minha vida. Qual é o projeto de Deus, o propósito de Deus? O homem peca. E agora ele tem um desejo inclinado a fazer o que é contrário à vontade de Deus. Em Cristo, Deus está trabalhando em nós para nos trazer de novo para o seu propósito inicial. Só que o final desse processo é só na glorificação, mas enquanto isso, eu preciso ter uma vida de acordo com a nova posição que eu estou. Servo de Cristo, filho de Deus. É importante entender isso. Por isso que diz, como é santo aquele que vos chamou, sede santo. 1 Pedro 1, versículo 15, versículo 16. Então que isso esteja no meu e no seu coração. Que nós possamos compreender isso. Versículos 4 a 5. Sabedoria como proteção e guia. Veja que tudo isso é preparando para o que vai vir depois em relação à imoralidade. Vamos lá, versículos 4 e 5. Digo, versículo 4 e 5. Vamos lá, vou colocar aqui para vocês. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência, nesse caso, chama a tua parenta, ou seja, intimidade. Querer ter sabedoria, querer ter prudência. Para quê? Para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Se a pessoa tem sabedoria, se a pessoa tem prudência, ou seja, discerne se é certo, se é errado, não vou entrar por esse caminho. O Senhor está dizendo, guarda a minha lei, esconde no teu coração. Para quê? Para que você viva. Por quê? Porque o caminho dessa mulher é caminho de morte. Ou o caminho da imoralidade é caminho de morte. Também se envolver com o homem é caminho de morte. Isso traz vários prejuízos. Prejuízos na área financeira, na vida financeira. Dividir a receita. Às vezes vem um filho, vai precisar, uma filha, vai precisar agora dividir a receita na criação daquele filho ou daquela filha. Às vezes vem uma extorsão, tipo, ó, fica comigo. Se você não ficar comigo, eu vou contar pro meu marido, eu vou contar pra sua mulher. E aí tá tendo um gasto. Vem também a questão de prejuízo na área emocional. Na área física, pode vir doenças. Então há todo tipo de mal que se envolve na questão da imoralidade. Fora a questão do prejuízo espiritual, que é total. E aí tem que ter uma restauração. Então nós não podemos brincar com isso. Não podemos brincar com isso. Para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com suas palavras. A sabedoria está chamando. Venha me conhecer. Eu estou disponível. Para que você possa ter discernimento, entendimento. Então a pessoa prefere ser atraído pela palavra lisonjeia da mulher do que pelo convite de Deus para que tenhamos sabedoria. Vamos ver aqui a questão do resumo dessas palavras. Aqui a sabedoria é apresentada como uma espécie de guarda-costa, oferecendo proteção e orientação para aqueles que a buscam. Uma espécie de guarda-costa. Sugere que a sabedoria não é apenas um conhecimento abstrato, mas uma vida vivida segundo a ótica de Deus, a fim de preservar as pessoas do mal e da tentação, da imoralidade. Mas se nós não atentarmos para isso, nós vamos ceder. Certo? Vamos ceder. Então vamos passar para o próximo ponto. Versículos 6 a 9. O jovem e a abordagem da mulher adúltera. Daqui para lá, no versículo 5, no finalzinho do versículo 5, nós já vimos para te guardar da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com suas palavras. Agora nós vamos ver todo um cenário da imoralidade. Que possamos entender que está falando da mulher, mas também pode ser do homem. Cuidado. Vamos atentar para isso. Vamos lá, versículos 6 a 9. Porque aí ele conta uma história. O sábio conta uma história. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, a palavra simples aqui é inexperiente, tolo, tá? Descobri entre os jovens um jovem com falto de juízo. Nós podemos botar na NAA, versículo de número 7. Vi entre os ingênuos e descobri entre eles um jovem que não tinha juízo. Ou seja, não sabia discernir entre o que era certo e errado. É o que ele está falando.
tá? Desconsiderando o que é certo e errado. Deixa de guardar os mandamentos. Aí, versículo 8. Que passava pela rua junto à sua esquina e seguiu o caminho da sua casa. Até aqui, não há nada de errado. Mas ele vai falar que é falta de juízo e ingênuo, inexperiente, por causa do que vai vir depois. Olha o que diz. No crepúsculo à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite. Então, ele relata aqui, como está bem claro aqui, o jovem e a abordagem da mulher adúltera. E agora vai entrar um outro ponto. Vamos ver o resumo aqui. Descreve a cena de um jovem que é observado por uma mulher adúltera e é posteriormente abordado por ela com a intenção de seduzi-lo. Certo? Indica que a sedução muitas vezes começa com uma observação astuta e uma abordagem sutil, visando despertar o interesse e atrair a vítima para uma armadilha da imoralidade, seja um homem ou seja uma mulher. Agora, versículos 10 a 20, a estratégia da sedutora. Vamos ver como ela age, certo? A partir do versículo de número 10. Vamos lá, a partir do 10. E eis que uma mulher, ele estava andando, à tarde, voltando, veja bem, está bem escrito aqui. Vi entre os simples, porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um jovem falto de juízo, que passava pela rua junto à esquina e seguiu o caminho da sua casa, no crepúsculo da tarde do dia, na escuridão das trevas da noite. Muito bem. Vai narrando uma história. Vamos ver na NVT essa parte. Enquanto estava na janela da minha casa e olhava pela cortina, vi alguns rapazes ingênuos e percebi entre eles um que não tinha juízo. Ele atravessava a rua perto da esquina onde morava certa mulher e caminhava em direção à casa dela. Tá? Então, caminhava em direção à casa dela. E era o crepúsculo, ao anoitecer, quando caía a escuridão. Aqui dá a entender que ele estava caminhando em direção à casa dela. Ou seja, passando pelo lugar onde ela morava. Aí vamos a partir do 10 agora. Como foi falado. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro. Porque dá a entender que esse caminhando em direção, indo em direção ao lugar que ele estava caminhando, ele passaria a caminho da sua casa, ele passaria por um lugar onde tinha uma mulher. Tá? A casa dessa mulher. Vamos colocar aqui na NTLH. E esse rapaz estava andando pela rua perto da esquina onde morava uma certa mulher. E ele passava perto da casa dela. Tá? Então dá a compreensão. O caminho onde ele estava indo passava, tá? Para onde ele estava indo passava pela casa dela. Perto da casa dela. E eis que uma mulher saiu ao encontro com efeitos de prostituta. Ou seja, ela se preparou. E astuto o coração. Um coração astuto. Vamos ver na nova Almeida atualizada. Eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com roupa de prostituta e astúcia no coração. Vamos ver na NVT. A mulher se aproximou dele com roupas provocantes e coração malicioso. Dá para entender. Ela tinha mais intenções. Versículo 11. Esta era alvoroçadora e contenciosa e não paravam em casa os seus pés. Vamos entender isso numa outra versão? NVI. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Na NAA. É espalhafatosa e inquieta. Na NTLH. Ela era espalhafatosa e sem vergonha. Está escrito aqui na Bíblia. E estava sempre andando pelas ruas. Ela tinha um propósito. Ela estava procurando uma vítima. Versículo 12. Ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Ou seja, procurando alguém. Procurando uma oportunidade. Ela se veste, ela se prepara e ela vai à caça para encontrar uma vítima. Procurando alguém. Procurando uma oportunidade. Versículo 13. Aproximou-se dele e o beijou. Conseguiu um acesso e vai até ele e o beija. E o esforçou o seu rosto e disse, ou seja, chamou mais para perto. Em vez de abraçar, aí esse jovem é um jovem, não é um casado, mas em vez de estar, se for um homem casado, em vez de estar no seio, ou seja, na intimidade com a sua esposa,
está ali beijando e apertando o rosto e aceitando essa situação. E a Bíblia diz, fugir da prostituição. É por isso que os versículos acima falou, guarda o mandamento. Porque se sabe que ali tem alguma coisa que não pode, a gente desvia o caminho. Ele não, ele vai passar no lugar da tentação. Guarde isso, não brinque com a tentação. Já falei aqui, eu preciso também estar atento, como qualquer outro homem, ou a mulher também. Porque aqui é um cenário que ela preparou, todo um cenário de sedução. Não brinque com isso. Tem pessoas que dizem assim, não, eu preciso ver se realmente a minha vida está em Deus. Ei, você não tem uma vida ainda glorificada, o pecado ainda faz parte da sua natureza. Faz parte da minha natureza. Não brinque com isso. Isso não é brincadeira. E aproximou-se dele, o beijou, esforçou seu rosto e disse, sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. Quando você vai para o Antigo Testamento, você vai entender que os sacrifícios pacíficos eram sacrifícios que o ofertante participava, comia desses sacrifícios também. Então, numa linguagem, para nós entendermos aqui, o que quer dizer é, eu preparei uma refeição saborosa. Tá tudo preparado. O ataque dela é através do jeito que ela tá vestida, da sedução do seu olhar, o beijo que ela dá, o cheiro dela, porque ela aperta o rosto dele no dela. E ela diz, sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. Vamos botar na NTLH. Paguei meus votos e a carne dos sacrifícios de gratidão está comigo. Ou seja, eu tenho alimento em casa. Está preparado, tem uma janta. E aí o homem tá lá, o jovem tá ouvindo isso tudo. Versículo 15. Por isso saí ao teu encontro. Ou seja, ela dá a entender para ele que tudo aquilo que ela havia preparado, porque já tá tramada, a maldade está no coração. Então o que ela tá dizendo é o seguinte, eu tenho que achar alguém. Eu quero me deitar com alguém. Seja a mulher ou um homem, eu preciso me deitar com alguém. Então, o que tá preparado vai ser dito que foi preparado para a pessoa que eu consegui. Então, se ela achasse outro, seria o outro que ela diria a mesma coisa. Ou seja, a conversa sempre seria a mesma. Sempre seria a mesma. A questão é conseguir a vítima. Por isso saí ao teu encontro. A buscar diligentemente a tua face. Ou seja, ela está dizendo para ele, eu vim aqui por tua causa. Eu te desejo. Olha que armadilha. Olha que coisa terrível. A pessoa acredita que aquilo é verdade. Só que quando acabar aquele momento de prazer, a pessoa está destruída. Ela já está com a vida destruída, mas ele também vai ficar destruído. Ou ele já está com a vida destruída, mas agora a dela também vai ficar destruída. Porque não guardou os mandamentos do Senhor. Não se retirou, não fugiu do cenário, não fugiu do local da tentação. E te achei. Ou seja, eu vim aqui te buscar. Tudo isso que eu preparei é para você. E a pessoa, palavras lisonjeias. Ou seja, a pessoa se sente assim, valorizada. E não é assim. Às vezes uma esposa que está passando por dificuldade com seu marido. Aqui o cenário é de um jovem, mas vamos aplicar isso aqui, vamos estender isso. Uma mulher que se sente desprezada pelo marido, o marido não elogia. O marido não ajuda. O marido não valoriza. O marido não protege. E ela se dá por conta de um homem que, para ela, não há nenhuma maldade. Inicialmente começa com uma conversa e uma hora ou outra na igreja, tá? E aqui eu não tô falando de uma pessoa diretamente voltada à prostituição como profissão, mas ali tá e sabe que ela é casada e ela sabe que ela também é casada. E aí começa e daqui a pouco tá elogiando, não, você é uma pessoa boa, você tem qualidades, eu olho pra você numa conversa informal, mas tudo isso se torna um cenário pra acabar terminando onde não deve. E aí começa a valorizar ela e falar dela e até dizer, né? E ela tá ali quebrantada pela situação que ela tá vivendo. Posso usar até uma palavra da atualidade, carente. E aí daqui a pouco
ela começa a fazer comparações na mente. O meu marido não me elogia, o meu marido não me valoriza, o meu marido isso, o meu marido não aquilo. E quando vê que não, tá ali. E quando vê que não tá nos braços desse homem. E aí depois que termina o ato, aí vem o sentimento de culpa. Vem o sentimento de culpa. Porque o homem acaba falando aquilo que ela quer ouvir, o que ela deseja ouvir. Porque a destruição, às vezes, não vai vir de uma forma aberta. Um homem que sabe que tem uma vida de prostituição, não, vai vir com palavras sedutoras, palavras carinhosas. E aí, daqui a pouco, se dá conta que não tem como ficar junto um com o outro. Ela tem o marido dela, às vezes ele também tem, porque às vezes junta isso também, né? Ele tá com problema no casamento, ela tá com problema no casamento, quando vê que não tá ali. E isso é o cenário para uma destruição. E aqui, uma mulher. Eu dei o exemplo de um homem que acaba falando que a mulher quer ouvir, mas também tem um cenário ao contrário, de uma mulher. Só que aqui, essa aqui já tem um propósito de fazer isso. E aí o jovem se apega a ela, ou o homem casado se apega a ela, e depois ela não quer nada com ele. Ou então, como já mostrei em capítulos anteriores, começa um jogo de sedução no sentido de... ou de interesses. Isso tudo é muito triste. Olha o versículo 16. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria. Preparou o melhor. Com obras lavadas com linho fino do Egito. Vamos trazer para os nossos dias. A cama já está coberta com pétalas de rosa. O lugar já está perfumado. A janta já está pronta. Vem comigo. E aí, às vezes, pega um incauto, um homem que está passando por problemas também. Isso não justifica não, tá? Eu só estou mostrando que o inimigo vai no lugar onde está a fraqueza. E aí, às vezes, a esposa não liga para fazer comida. Tem os problemas lá, tem uma série de coisas. Eu não vou aqui justificar ninguém, não. E aí o inimigo se aproveita disso e vai lá no lugar certinho. Pá! E ela tá dizendo, tá tudo preparado. Tudo preparado. Olha o que ela diz no versículo 17. Já perfumei o meu leito com a mirra, aloés e canela. Ou seja, ela usa, inclusive, o que nós chamaríamos nos dias de hoje de um tipo de uma essência de perfumes que desperta a parte da sensualidade, da sexualidade. Tudo preparado. Aí, olha o convite. Então você vê, ela usa várias coisas aqui. Ela sai ao encontro com a roupa preparada, certo? Ela o encontra, ela o beija, certo? Esforça o seu rosto, diz que tem alimentação pronta, diz pra ele que foi buscar ele, que tudo aquilo era pra ele, diz que a casa tá arrumada, tem comida, a casa tá arrumada, fala que tá perfumado o quarto, o leito, e aí agora vem o convite pra finalização. Vem, saciemos de amores até pela manhã. Ou seja, uma noite de prazer. Mas, na verdade, é uma noite para a morte. Alegremo-nos com os nossos amores. Ou seja, prazer temporário. A culpa vem logo depois que terminou o ato. Aí, olha a situação. Ela é casada. E nós vimos no capítulo 6 que o ciúme do marido não pode ser apaziguado com dinheiro, com presente. Ele quer se vingar. Então tem risco até de vida. Porque o marido não está em casa, ou seja, ela é adúltera. Ela não liga que ela tem marido. O que ela quer é prazer. Existem mulheres assim. O que ela quer é satisfação. Existem mulheres que vieram do mundo, infelizmente, com essa fraqueza e acabam na igreja se entregando para um e para outro. De forma escondida. Como tem homens também. Então o alerta está aqui. Que Deus possa ter misericórdia de nós. A única forma de se livrar disso é guardar a lei do Senhor. Então é a prática. Sem prática não adianta, não vai conseguir. Porque o marido não está em casa, ou seja, ela está traindo o esposo. Foi fazer uma jornada ao longe. Um saquetel de dinheiro levou na sua mão. E só no dia marcado voltará a casa. Dá a entender que ele saiu para ir negociar alguma coisa, fazer algum tipo de trabalho. Ou seja, o marido está trabalhando e a mulher está adulterando.
O marido está trabalhando e a mulher está adulterando, ela está procurando uma vítima. Ou seja, ela dá um motivo para ele de todas as formas. E finaliza com isso aqui. Vamos nos saciar de amor? A casa tá livre, o caminho tá livre, tá desimpedido. Meu marido não tá em casa, mas ela tem marido. Então ela não é uma mulher prostituta ou uma mulher que tá entregue aos prazeres, que não tem compromisso com ninguém. Ela tem um marido. E o jovem, o inexperiente, aquele que não tá dando, não sabe discernir entre o certo e o errado, não quer tomar uma decisão de discernir, de escolher o que é certo, ele tá ali à mercê dela. O ingênuo, como o texto diz. E ela diz que o marido vai levar um tempo fora, ou seja, eles têm tempo para se saciar um com o outro. Vamos ver o que tem como resumo essa parte? Esses versículos descrevem em detalhes a trajetória da mulher adúltera para seduzir o jovem, incluindo elogios, promessas de prazer, sugestão de que a casa é um lugar seguro para a imoralidade. A própria cama onde ela dorme com o marido vai servir de lugar para ela cometer o pecado com ele. Olha que situação. Hebreus fala sobre a necessidade do leite ser sem mácula. E ela não está nem preocupada com isso. E não é porque ela não está preocupada que alguém vai aderir à ideia dela. Mostra como a sedutora usa artimanhas e manipulações para levar o jovem à ruína moral e espiritual. Deixa eu falar uma coisa aqui. Ela mexe com a mente. Ela faz o homem, a vítima, ainda mais que ela sabe que o homem é lógico, então ela mexe com a mente dele para ele começar a fantasiar como é que vai ser o momento. E aí, preste atenção, eu gosto de ilustrar da seguinte maneira. Você tá aqui, vamos dizer aqui, e aí vem a tentação, você precisa fugir. E aí você vai suportando, e você não sai. Só que existe aqui, quando você bater aqui, você ainda não consumou. Mas se você chegar até aqui, daqui em diante você não consegue mais voltar. Ou seja, daqui em diante você vai até consumar o ato. Você tem que conhecer seus limites. Não brinque com esse espaço até aqui. Porque aqui está o perigo. Você tem que resolver daqui até aqui, dentro desse espaço aqui. Você tem que sair antes de chegar aqui. Se chegar aqui, não tem mais jeito. Você ainda não consumou, mas na sua mente já está decidido. Eu vou fazer. Seja ele ou ela. Vai fazer. Vai fazer. Então nós precisamos sair enquanto há tempo. Para escapar pela nossa vida. Para guardar os mandamentos. Para fazer aquilo que Deus designou que venhamos fazer. Versículos 21 a 23, o resultado trágico de atender o convite dela. A sabedoria está convidando, vem. Que ela seja, nós vimos aí, diz a sabedoria, tu és minha irmã. E a prudência, não, vai atender o convite da mulher estranha, da mulher adúltera, o convite da imoralidade. Deus está nos convidando. Peça sabedoria. Venha ter relacionamento comigo. Eu vou te dar sabedoria. Você vai ter um relacionamento íntimo comigo. Você, em vez de ter um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento estreito com Deus, por falta de buscar sabedoria, por falta de buscar entendimento, por falta de querer discernimento, ele vai se entregar ao prazer. Por isso que é dito, um jovem sem entendimento, com falta de juízo. Então vamos lá, versículos de número 21 a 23. Texto na tela. Seduziu, ou seja, depois de falar tudo aquilo que ela disse para ele, e ele não escapa enquanto dá tempo, agora a mente dele já foi tomada. Ele já fantasiou como é que vai ser aquela noite. Como é que vai ser aquele momento. Porque assim, é um pouquinho, até a consumação do pecado. Às vezes você conhece uma pessoa, alguém conhece uma pessoa, começa com uma conversa, como eu disse, informal.
mas daqui a pouco vai começando a ir por um caminho e a gente chega ao momento que a gente precisa discernir aquilo. Peraí. Olha para onde isso está indo. Se eu tenho conhecimento da palavra, entendimento da palavra, temor de Deus, olha para onde isso está indo. Eu saio. Eu corto a conversa. Eu preciso cortar a conversa. Eu preciso cortar aquilo, porque aquilo vai me levar para a destruição. Um momento de prazer vem totalmente à destruição. Não pense que vai acontecer, tipo, a pessoa se apresenta a você e diz, vem deitar comigo. Não é assim. Há todo um preparo. E aí o inimigo, se aproveitando da fragilidade daquela pessoa, da falta de se voltar para as coisas de Deus, ele vai e usa. E às vezes tem duas pessoas, um tá passando por um momento difícil de um lado, a outra tá passando por um momento difícil do outro, e elas acham que a solução é se entregar um ao outro. E aí vem vários problemas. Cometeram um adultério, tem o marido de um lado de lá, tem a esposa do lado de cá. Às vezes vem a destruição da família, aí eles acham que para resolver eles têm que continuar juntos. E aí é uma união feita debaixo de destruição. Como é que a gente consegue ir em frente? Tudo isso é algo muito sério. É muito sério. Então, seduziu com a multidão das suas palavras. Ela não seduz só. Ela não usa só as palavras, ela usa as palavras, ela usa a veste, ela usa o cheiro, ela usa a questão do alimento, da casa como segurança, do leito perfumado. Com lisonjas de seus lábios o persuadiu. Geralmente é a mulher que é persuadida pela conversa do homem, mas aqui a sedutora usa a sua linguagem, a sua sedução completa. Você vê, quem é que paga uma janta? Quem leva, quem convida é um homem. Quem é que vai pagar a alimentação? O correto é um homem. Aqui não. Em troca dela se satisfazer, ela tá pagando a alimentação. Foi ela que arcou com todas as despesas. Guarde uma coisa. Tem muita gente que tá enganada com algumas coisas. Para poder saciar, para poder ver uma pessoa pecar, o diabo não liga que ela tenha recursos. Que as pessoas às vezes ficam preocupadas assim, não, porque o diabo quer atacar as minhas finanças. O diabo vai atacar suas finanças, as minhas ou a de qualquer outra pessoa, quando ele sabe que as nossas finanças são administradas para a glória do reino, para a glória de Deus, para o reino de Deus, para as coisas corretas. Mas o diabo não está preocupado com quem tem dinheiro para esbanjar, para se deleitar nos seus prazeres, não. Essa mulher tá usando a renda, o dinheiro que ela tem, as coisas que ela tem, o dinheiro que o marido coloca dentro de casa para poder satisfazer. Então o jovem não precisou pagar nada. Não precisou pagar comida, não precisou pagar quarto, não precisou pagar nada. Ela paga tudo. Até você vê, para pecar é tudo bem simples, bem fácil. Às vezes um casal, casado, casado no cartório, esposo, casado, documento, casada, muito bem, tem a maior dificuldade para conseguir um valor para ir fazer, para jantar, para poder ir para um passeio, mas para isso não tem dificuldade não. O dinheiro aparece assim com uma facilidade enorme, porque isso é proveitoso para o inimigo, para a destruição das vidas, para a destruição do homem, da mulher. Principalmente se essa destruição está voltada a pessoas que servem a Deus. Não tem dificuldade, o dinheiro aparece rápido. Rapidamente o dinheiro aparece. Certo? Prosseguindo. Versículo de número 22. E ele a segue, depois que ela persuade, e ele a segue logo. E aqui, como? Comparação. Como um boi que vai para o matadouro. Então ele está indo para a destruição. Como? Como louco ao castigo das prisões. Ele mesmo está entrando na armadilha com as suas próprias pernas. Olha que situação terrível. Todo o cenário foi preparado como eu falei. Um casal casado tem suas dificuldades para poder ter seus momentos de passeio, de jantar,
Mas aqui não. Ela prepara tudo. Tudinho preparado. Aí ele a segue logo. Ela convenceu ele. Como um boi que vai para o matadouro, como um louco que vai para o castigo. Versículo 23. Até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que ali está contra... E não sabe que ele está ali contra a sua vida. Ou seja, a armadilha. A flecha que atravessa o fígado. Vamos colocar esse texto aqui na NVT. À espera da flecha que lhe atravessará o coração. Como o pássaro que voa direto para o laço sem saber que lhe custará a vida. Porque todo pecado custa a vida. Ele está indo a caminho da morte. É caminho de morte. Ainda que a morte física não tenha chegado. Mas é caminho de morte. Na NTLH, onde a flecha lhe atravessa o coração. Era como um pássaro que entra no alçapão sem saber que a sua vida está em perigo. Entrar na casa dessa mulher é caminhar no caminho de morte. Entrar para a imoralidade, ter relacionamento íntimo, sexual, com alguém que não é a esposa ou o marido, é caminhar no caminho de morte. E o cristão, imagine, templo do Espírito Santo, membro do corpo de Cristo, se unindo a alguém para poder prostituir-se. Que eu já falei que a prostituição não é só vender o corpo. Prostituição é todo o ato que é realizado na área sexual fora do casamento. No casamento, não. O marido e a esposa podem dizer que tiveram o ato sexual para a glória de Deus. Pode dizer que foi em nome de Jesus, porque quem criou o ato sexual foi Deus. Mas dentro dos muros do casamento. Então nós precisamos compreender isso. E aí, olha o final. Olha o final. É um final triste. Deixa eu colocar aqui o resumo. O resultado trágico de atender o convite dela. Revela as consequências trágicas de ceder à sedução da mulher adúltera, enfatizando que aquele que a segue está a caminho rumo à destruição e à morte. Aí adverte que a tentação pode levar a consequências irreversíveis e devastadoras, incluindo a perda da honra, da reputação. Dependendo da situação, pode até dar morte mesmo. Então, não vale a pena. Não podemos seguir esse caminho. Versículos 24 a 27. Fuja enquanto é tempo, senão será um desastre. Vamos lá. 24 a 27. Agora, meu filho, escute. Preste atenção no que eu vou te dizer. Não deixe que uma mulher como essa ganhe o teu coração. Não ande atrás dela. Não vá buscar ela. Não vá procurar ela. Não vá procurar ele. Não deixe que ele ganhe o seu coração. Porque depois que ganhar o coração não tem mais jeito. A pessoa quer porque quer. E tem gente que fica apaixonado. Tem gente que diz que quer agora, que quer ficar, que quer morar, que quer estar junto. E aí o sábio diz, não deixe que uma mulher como essa ganhe o seu coração. Não ande atrás dela. Não ande. Provérbios 5:8 diz, afasta dela o teu caminho e não te aproxime da porta da casa dela. Provérbios 22:14 diz, cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Ou seja, quer buscar? Está insistindo? Deus pode tirar a proteção. É com uma pessoa, ela assume os seus riscos. Isso é importante entender. Jó 31:9 diz, se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rodando a porta do meu próximo. Porque alguém que faz isso está rondando a porta do próximo, ela tem marido. Ou ele tem esposa. E agora? Versículo 26. Vamos lá.
25, não se desvie para os seus caminhos o teu coração e não ande perdido nas suas veredas, certo? Então agora, pois, filho meu, dai-me ouvido se está atento às minhas palavras. Versículo 26. Porque muitos feridos derribou, e são muitíssimos o que por ela foram mortos. Ou seja, andar no caminho da imoralidade é andar no caminho da morte. Não tem como alguém praticar imoralidade e ficar vivo espiritualmente, em primeiro lugar. A comunhão é quebrada. É andar por caminho de morte. Outra coisa, uma pessoa que está no mundo, ela está morta espiritualmente. Então um servo de Deus não pode andar por esse caminho. Isso é andar por caminho de morte. Andar por caminho de morte. Não tem como escapar disso. Não tem como. Provérbios 31:3 diz: não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos aos que destrói os reis. Não dê. Não dê. Versículo 27. Caminhos de sepultura é a sua casa, e os que descem às câmaras das mortes. Os quais descem à câmara da morte. Então há um aqui. Você vai ver que Provérbios 2:18 diz: porque a sua casa se inclina para a morte, as suas veredas para os mortos. Mas a pessoa às vezes quer entrar por esse caminho. A pessoa não quer entender isso. Então nós tivemos aí vários capítulos de Provérbios tratando sobre a imoralidade sexual, sobre a mulher adúltera, a mulher imoral. Isso também vai se aplicar ao homem, mas Salomão aqui bate muito nessa tecla por causa do poder de sedução da mulher. O poder de sedução do homem não é igual ao da mulher. A mulher tem um poder de sedução muito maior. Muito maior. Então, que nós tenhamos entendimento que isso aqui é muito sério. Isso aqui não é uma brincadeira. Quem é homem que está assistindo, principalmente, e quem é mulher, quem é esposa, que você possa ficar sempre muito atenta, vigilante, cumprindo o seu papel, entendendo que você está ali para poder auxiliar, para poder também ajudar e não dar brecha para que apareça uma pessoa alheia e consiga uma oportunidade. Eu sei que tem homens que cedem isso independente de qualquer situação, mas você, como esposa, deve cumprir seu papel e fazer sua parte, para que depois você também não se sinta culpado e diga assim: poxa, eu contribuí para isso também, apesar que ele vai ser responsável pelo ato dele. Ou ao contrário, o marido também fazer a parte dele, para que a esposa não fique num estado de carência terrível e se entregue ao que não pode. E tem gente aí em nome da obra de Deus: não, eu tô fazendo a obra de Deus, viaja para aqui, viaja para ali, prega daqui, prega de lá, e a esposa em casa, cuidando de criança, cada dia mais carente, cada dia se sentindo mais abandonada, cada dia se sentindo mais largada, pensando: ah, mas eu tenho que fazer a obra de Deus, meu amadinho. Deixa eu falar uma coisa com você. Você é casado. A primeira prioridade é a sua família. É o seu primeiro rebanho. Não vem com essa conversa, não. Cuidar da sua família é obra de Deus. Sabia disso? Isso também é obra de Deus. Cuidar da sua família. Aí tem aí pregadores viajando pra lá e pra cá, 4 cantos da terra, e a esposa tá em casa, com filhos. Não pode sair pra lugar nenhum. E aí o que acontece? Às vezes esse casamento acaba. Então que venhamos ser prudentes, porque as tentações estão por aí, à porta. Aí depois o marido diz assim: ah, eu estava fazendo a obra de Deus, olha só o que me aconteceu. Você deixou de vigiar o seu lar. Lembra de Davi? Davi, 1 Samuel, capítulo de número 30. Você lembra? Ziclag. Davi tá lá lutando lá com os filisteus. Se não é os príncipes dos filisteus dizer que não quer ele na luta contra o próprio povo dele, que ele ia lutar com os filisteus contra Israel, e Deus dá um livramento para Davi de 2 maneiras. Não pode lutar contra o povo dele, que ele não podia lutar contra o povo dele, e também a cidade dele está sendo lá destruída, saqueada. Quando ele chega lá, a cidade está toda saqueada. Levaram família, levaram bens, levou tudo. Cuidado, a gente às vezes vai ficar fazendo obra e esquece da nossa família. Nós temos uma família.
Então coloque um propósito no seu coração. Eu preciso estar mais perto da minha família. Eu preciso estar mais junto da minha família. Porque senão o diabo acha brecha ou em você ou na esposa. E mina a situação. E o casamento vai embora. O casamento acaba. Então cuidado. Cuidado. Eu tenho um propósito. Tá aqui, ó. Minha menina princesa, minha esposa, Ângela Manhãs Luna. Eu tenho um propósito. Aonde eu tô, ela está. Onde ela está, eu estou. Na maioria das vezes. Tanto é que quando nós não estamos juntos, sempre pergunto, cadê a menina princesa? Cadê o esposo? Sempre é assim. Sempre foi assim. Então se alguém me convida para ir para um evento, já sabe que ela tá inclusa. Se alguém convida ela para ir para um evento, eu digo evento longe, fora, sabe muito bem que eu vou estar incluso, porque ela não vai viajar sem eu e eu não vou viajar sem ela. Nós entendemos que é família. É marido e esposa e marido, e acabou. Ah, pastor, mas aí não tem recurso, não tem condição. Tá bom, não tem problema, Jesus vai mandar outra pessoa. Mas eu não vou dar lugar para isso. Porque isso mina o casamento. Daqui a pouco eu tô andando pra tudo quanto é lugar do Brasil pregando e ela tá em casa sozinha. Só ela e Deus. Que coisa maravilhosa, né? Não posso fazer isso não, irmãos. Mas tem gente que faz, diz que Deus mandou. Eu não vou fazer, eu peço a Deus que me ajude pra não fazer. Pra finalizar, fuja enquanto é tempo, senão será um desastre. Esse trecho conclui com um apelo urgente para que o jovem fuja da sedução da mulher adúltera enquanto há tempo, caso contrário, ele enfrentará um destino desastroso. Destaca a importância de agir com prontidão diante da tentação. Saia do campo da tentação. Não é só da imoralidade, qualquer outro. Se o seu problema é dinheiro, se o seu problema é soberba, se o seu problema é ira, saia. Evitando a armadilha da imoralidade e preservando a própria vida e a integridade. Isso é importante. Conclusão. Chegou a hora de aplicarmos em nossa vida tudo o que aprendemos nessa leitura bíblica. Conhecer, assimilar e agir de acordo são 3 processos que fazem parte da aplicação, que consiste em colocar em prática o que se aprendeu. Marcos 4:24, Hebreus 5:14, 1 João 2:5 e 6, Tiago 2:17. Não adianta nada eu ler a Bíblia para não praticar. Não adianta nada eu estudar para poder só ensinar, mas não quero praticar. Não vai haver transformação, eu não cumpro o propósito de Deus. O propósito de Deus é me fazer parecer com Jesus. Obediência. O capítulo 7 de Provérbios apresenta uma narrativa sobre a sedução da mulher adúltera. O autor adverte os jovens a serem vigilantes, os inexperientes, tá? E a se guardarem das tentações que podem levá-los à destruição. Aqui não é só jovem, não. Ele tá escrevendo para jovem, mas é para marido. É pra gente cuidar de 50, 60. Pode ter a idade que for. Também posso incluir as mulheres também. Ter cuidado com a sedução dos homens. Tudo isso traz destruição. A mulher adúltera é descrita como astuta e sedutora, usando sua beleza e palavras para atrair os incautos. No entanto, o resultado de ceder à tentação é a ruína e a morte. O capítulo reforça a importância de guardar os mandamentos de Deus e de buscar a sabedoria como proteção contra as armadilhas do pecado. Se uma mulher botar na cabeça que quer um homem, ela vai investir tudo que ela puder. E se ele não ficar atento, ele vai acabar caindo. E não tenha conversa, tem 20 anos de casado, tem 10 anos de casado, se não tiver temor de Deus e não sair do campo da tentação. Pastor, é só orar. Não é só orar, não. É sair do campo da tentação. Tem muita gente enganado com isso. Tem gente que fala assim, irmão, vai orar. Não é só orar, não. Tem que vigiar. Vigiar e orar para não entrar em tentação. E a vigilância aqui é sair do campo da tentação. É sair do ambiente da tentação. Se continuar, você pode orar o quanto você quer. Você pode estar até em jejum. Você pode estar em jejum 7 dias. Vou falar de uma forma bem exagerada. Você pode estar em jejum 7 dias em oração. Se você ficar no campo da tentação, você vai ceder. Não tem quem resista. Porque a ordem não é só orar, não é só jejuar, é vigiar. Saia do campo da tentação, porque a natureza pecaminosa ainda está em você. É por isso que muitas vezes nós cedemos a determinadas situações. Pode até não ser a imoralidade, mas nós cedemos. Por quê? Porque nós achamos que só orar é o bastante. Não é. Só jejuar é o bastante. Não é. É preciso sair do campo da tentação. Se não usar as 3 coisas, unir as 3 coisas, ou pelo menos 2, oração e vigilância, você cede. Eu cedo.
Qualquer um cede. Sem conversa. Ele nos lembra que a prudência... Aí tá aí, ó. Ah, Jesus, que coisa linda. A prudência e a vigilância são essenciais para resistir às tentações e permanecer no caminho da retidão. Então coloque isso como regra na sua vida. Se não houver vigilância, você pode orar quanto você quiser. Digamos que você está orando para ter paz na sua casa. Senhor, traz paz. Que não haja desentendimento. Aí começa a haver uma conversa e a gente começa a perceber que ela está indo para um lugar que vai ter discussão. O que nós temos que fazer? Ou o que deveríamos fazer? Parar de falar. Ou pelo menos um dos dois parar de falar. Mesmo que o outro continue falando, eu tenho que parar de falar. Aí não vai ter briga. Não vai ter desentendimento. Mas se eu não vigiar e começar a falar, e ela começa a falar, e eu começo a falar, a gente vai se desentender, a gente vai discutir, e isso vai poder causar um mal. Trazer problemas. Então é isso que é vigilância. Eu usei aqui só exemplo da questão das discordâncias. Mas isso pode ir para outros caminhos e nós temos que sair do campo da tentação. Nesse caso do exemplo, o sair do campo da tentação é sair de perto ou parar de falar. Sai de perto, que você vai estar parando de falar, ou para de falar. Senão vai ter briga. Deu para entender? Agora a pessoa já sabe que ela tem a fraqueza de se irar com facilidade, explodir. E alguém tá falando perto dela e ela já sabe disso. Ah, não, mas ele tem que saber que ele tem que parar de falar. Não. Aí você quer ter razão. Cristão, para com isso. Para agradar a Deus, você perde a sua razão. A razão vai para Deus. Você serve ao Senhor. Então o que você faz? Você sai do local. Você sai. Porque senão você vai explodir. Ah, mas aí ele que me fez fazer isso. Aí é a história de Adão, a mulher que tu me deste. Isso justificou Adão? Não. Deus trouxe a punição sobre ele. Ah, a serpente me enganou. Te enganou, mas acontece que você excedeu. Não tem desculpa. Então, cuidado. Cuidado. E então, estamos aprendendo? Estamos dispostos a colocar as lições destacadas nesse capítulo em prática? Nos encontramos no próximo vídeo, entendendo Provérbios 8. Aí eu volto a deixar para vocês aí a recomendação do comentário expositivo de Hernando Dias Lopes, de Provérbios. Esse comentário é excelente. Livro, através da Bíblia, livro por livro, ele faz uma introdução de cada livro para você ter uma ideia para depois começar a ler o livro. Então você já sabe, você vai estar situado ou você vai estar situada sobre a leitura que você vai fazer. Eu vou falar uma coisa, nós como cristão precisamos investir um pouquinho. Às vezes a gente não quer comprar livro, a gente não quer investir em nada, então nós vamos continuar perecendo. Porque eles vão nos ajudar a ter a compreensão. Além da oração e pedindo a iluminação. Bíblia, letra extra gigante, é a minha Bíblia, me perguntaram, eu coloquei ela aí também, tá tudo na descrição os links. NVT é uma versão que eu mostro sempre aí, essa é de estudo, ajuda bastante. E a NVT sem ser de estudo, tá bom? Tô deixando aí também o contato para convites, pregações, tá? Louvores, minha menina princesa, pode entrar em contato também que ela vai louvar, tá? Escola Bíblica Dominical, uma aula, um encerramento de aula. Escola Bíblica para Obreiros, EBO. Escola Bíblica, estudo bíblico, palestras, congressos, seminários, enfim, aulas de teologia, treinamentos, tudo que tem a ver com o ensino cristão, nós estamos aqui. E ela também participa da parte do louvor. Então, querendo convidar, fique à vontade. Tem vezes que a igreja convida eu e ela. Então, um para pregar, outro para cantar. Um para ensinar, outro para cantar. Enfim, Deus seja louvado. Então tá aí o meu contato. Caso você queira entrar em contato, fique à vontade. Quero lembrar você também, se você quiser semear no meu ministério de ensino, nós estamos aqui dedicados exclusivamente à obra do Senhor. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code da tela, tá? E ler o QR Code, colocar o valor que você sentir no seu coração, que Deus trabalhando com generosidade, ou a chave Pix está aí também, vai estar em nome de Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu que Lês, tá bom? Tem 3 programas aqui no canal, na data que eu tô gravando, abril de 2024, Entendes Tu que Lês, EBD comentado online, Teologia e a Vida Cristã. Nesse momento, eu quero novamente lembrar você sobre o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Vale muito a pena você adquirir, o preço está bem acessível, é um investimento que você vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Então, o link está na descrição. Estou deixando aí para você.
Nos vemos no próximo Entendendo Provérbios 8, certo? Tô deixando aqui a recomendação, já que tratou mais uma vez em relação à mulher adúltera, a questão de moralidade. Eu tô deixando aqui a playlist, tá? A playlist de provérbios e também a playlist de investimentos para um casamento saudável. É importante assisti-las. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo Entendes tu o que lês?